nosso GT Cooperativas, são 15 cooperativas, né? 200 profissionais técnicos envolvidos. Então, através de nós 15 estamos aqui, nós temos mais 185, né? Então é uma informação bastante vasta, né? E a particularidade do nosso grupo é que nós não temos uma região só, né? Nós temos aí o sul de Minas, que vai de Mantiqueira até a região de Poste de Caldas, questão de Campos Gerais, Três Pontas, então tem muito cerrado, também área montanhosa. A questão da Alta Mogiana, pessoal de Franca, e também Pinhal e o Cerrado. Então, não dá para a gente falar de uma região, né? É um grupo um pouco diferente, onde a gente, até para montar o nosso documento, a gente tem que ter assim, uma certa agilidade, senão a gente não consegue montar documento nenhum. Então vamos lá. Essa questão aqui do aspecto geral sobre quarta-feira, a gente aproveitou o documento, nós fizemos uma reunião extraordinária dia 14 de fevereiro, para a gente tentar entender o que estava acontecendo nas nossas lavouras. E fizemos a Engochuté, iniciamos a reunião às 2 horas da tarde, às 5 para as 2 começou a chover lá. E fazia acho que uns 40 dias não chovia lá, né, Mário? Então, mas aí não mudou nada, foi uma pequena chuva, mas está lá. A questão, nós dividimos esse documento e atualizamos ele. O plantio, né, na região sul-sudoeste de Minas foi evidenciado um cancelamento de 30% a 50% dos plantios, enquanto que outras regiões como o Cerrado, obviamente questão de irrigação, né? Então condições normais, a Alta Mogiana ocorreu em 2 etapas, devido à seca, uma antes da seca, em dezembro, e a outra após a seca. Isso tem Fabrício. Outro fato relatado durante a nossa reunião, que cerca de 30% a 50% dos plantios realizados estão com morte de mudas, além de grandes perdas no desenvolvimento, mesmo com molhamento de emergência. O pessoal entra fazendo molhamento, então a realidade é essa aí, perda muito grande, né? Os plantios e replantios estão comprometidos e não há mais tempo hábil para a sua realização nem recuperação. Então, esses plantios desse ano aí estão penando, né? Obviamente que na área irrigada a realidade é um pouco diferente. Lavoura e informação, primeira produção, esse aí é o grande foco. A gente está vendo que aqui na região sul de Minas, eu estou falando aqui da região do sul de Minas, que é o maior maciço nosso, mas também questão de São Paulo, Cerrado, a área não irrigada. Passar a mão lá e ver que não tem nem um rabo de café, perca aí de praticamente 100%, primeira safra, isso é muito normal, muito natural, devido à questão da seca. Tá? Isso não é novidade. Você leva o exportador lá, quando ele escolher a lavoura, um comprador pode olhar lá, não muda nada. Então, o problema é muito grave. As lavouras de informação estão com maior comprometimento fisiológico, foram detectados murcha pronunciada e grande escaldadura, né? Grande percentual de fruto xoxo, perda de produtividade de até 80%. A gente falou das lavouras de primeira safra, principalmente em regiões abaixo da altitude de 900 metros, onde tem ocorrido evaporo alta e temperatura muito acima das médias. Na região do Cerrado, as perdas devem ser menor em função de melhor precipitação, maior uso de insumos e irrigação. As variedades do Mundo Novo da Tucari, dentre os cultivares plantados no sudoeste, Minas e Cerrado, eles estão apresentando maiores perdas, podendo inclusive haver comprometimento da arquitetura da planta. No primeiro trimestre do ano, houve baixo crescimento de ramos. Então a gente notou que o Tucari sofreu bastante cercósporo, e às vezes planta de porte alto sentiu um pouco mais a seca, né? Agora a questão das lavouras em produção. Umidade relativa muito baixa, abaixo de 50%, temperatura elevada acima de 30 graus. Normal, está dando em 32, 34, 35. Prejudicar a realização de centros estratos-culturais e fitossanitários nas lavouras em produção. A mesma situação do resto pessoal, né? O pessoal conseguiu dar 1 ou 2 adubações, então muito comprometido, né? Outros plantos merecem destaque, avaliação, intensa rodadura, maior pressão de bichoneira, água e cercósporo. No sul-sudeste de Minas, situação com grandes atrasos e nem foram realizadas, nem grande parte da segunda, não foi nem realizada ou teve seu aproveitamento comprometido. Terceira, também nem foi realizado, tudo comprometido. Grande ocorrência de grãos xoxo, mal formado, baixo
diversidade, exceto em área ligada, né? Formação de coração negro, deslocamento do grão, pergaminho com a casca, grão desidratado, né? Diminuição de peneira e alta infestação de broca. Isso aí parece que está sendo destaque em todos os grupos, né? O nosso grupo que envolve todas as regiões praticamente também é problema em todas as regiões, Mogiana, Cerrado, Sul, Mantiqueira. Previsão de investimentos, Mogiana e Cerrado, normalidade dos investimentos, maquinária, adubos defensivos, Sudoeste, Sul de Minas, investimentos continuamente normais, com destaque na área de máquina, de colheita, pós-colheita. Isso aí, a gente pôs um destaque aqui variando junto com os preços da safra. A questão agora melhorou, o pessoal volta a acreditar, volta a investir, volta a querer comprar máquina, volta a investir na colheita, na pós-colheita, né? O pessoal da Mantiqueira de Minas, perto de Minas São Gonçalo e Santarém, o relato aqui está bastante desconfiado, o pessoal está descapitalizado e baixo investimento. Então a gente tentou compilar a opinião de cada um, a gente trazer uma ideia do que é a realidade da nossa região. A área de café total da nossa área em atuação das 15 cooperativas, 911.674 hectares. A gente juntou aí as áreas que estão fora de produção, que é a área podada e novos plantios, 168.891. Se a gente fosse escrever cada um aí, ia ficar difícil a gente conseguir pôr o dado aí, tá? Mas então, 18,5% é a área podada ou novos plantios, que é a área que está fora de produção. É assim que a Conab considera o número, né? Que é a área podada está fora da área de produção. Estimativo de produção, a gente pôs 742 mil hectares em produção. A gente acreditava que ia colher. Isso aí é a perspectiva da Conab. A gente pôs aí a questão da Conab, 21.733.000 nessa área aí. A gente considerou uma perda ali de 25,3% na nossa área. Ou seja, o sul de Minas, pegando números aí, o professor Donizete falou em torno de 32, né? Outros levantamentos aí do Procafé, levantamentos nossos, as cooperativas, todo mundo faz levantamento, Paraguaçu, Guaxupé, Três Pontas, enfim, todo mundo está marcando, fazendo levantamento, e os números são sérios mesmo, né? A gente está, de fato, numa situação nova, e a gente pode falar de um universo muito grande. Tem produtor que trata muito bem, tem produtor que trata muito mal, tem região que mais altitude, menos altitude, mais fertilidade, menos fertilidade, e aí a gente avalia tudo, e esse é o sentimento do grupo, tá? Então, quer dizer, uma área muito grande, com redução de 25,3%, e, obviamente, aí, caindo para 16.133.000. Os desafios, né? Um dos grandes desafios é trabalhar com volatilidade de preço, né? O café, 40% de volatilidade, o produto, a commodity, talvez tenha mais volatilidade na bolsa, então é uma grande dificuldade, né? E esse ano, condições climáticas, né? Oportunidades, diferenciação no preço e transferência de tecnologia. Fatores críticos de sucesso, planejamento antecipado geral das atividades, né? Então, quem está se planejando melhor, vendendo, comprando, antes ou se planejando, está conseguindo uma situação de sucesso mais consumada. Gestão financeira, a pessoa saber seu custo de produção, a pessoa saber, obviamente, fazer um escalonamento de investimento, né? A pessoa ter o capital de giro na mão, fazer uma gestão financeira, né? Buscar novos mercados, agregação de valor no produto e inovação tecnológica. Considerações finais, a gente focou aí na questão da seca, né? Como que está aí as lavouras. No início deste ano, observamos condições climáticas extremas, temperatura com picos de 35 graus. Esse documento a gente pegou aí as estações meteorológicas das cooperativas, Cochupé, Franca tem um levantamento desde 1960, a Cochupé desde 1974,
as cooperativas da Mantiqueira, Machado, Varginha e tudo, e aí a gente avaliou os extremos, a média, e aí a gente pôs os extremos, né? Picos de 35 graus, evapo acima de 5, amplitude térmica em torno de 16 graus, umidade relativa batendo 23%, e precipitação no mês de janeiro, normal em muita região 20, normal em muita região 0, né? Então, na hora a gente discutiu lá, a Cochupé mesmo tem 140 profiômetros espalhados, né? A gente, Franca, nós lá em Três Pontas, de outras cooperativas, nós temos estação meteorológica, toda a cidade, várias fazendas, então, uma situação bem crítica mesmo. Não temos relatos que esses fatos foram observados anteriormente, não podemos quantificar o impacto final dessas condições climáticas na safra 2014 e sua influência em 2015. Esse documento, em 14 de fevereiro, a gente falou isso, né? Que a gente não podia quantificar, acertando, porque quem quantificou lá errou, que o problema continuou, né? Então a gente não sabe, por exemplo, com relação a 2015, o que vai acontecer. O problema vai continuar, vai chover, não vai? A tendência, se for dentro da normalidade, é o que a gente fala, né? A perda pode até quantificar em maiores números. No entanto, já existe perda consolidada, tanto em quantidade quanto em qualidade. As lavouras com melhor nível tecnológico de investimento, isso é nítido, né? As lavouras que foram melhor fertilizadas, manejo de mato, irrigação, contra o efeito sanitário, foram melhores implantadas, apresentam menores índices de perda. Até agora, as chuvas não foram regulares em volume nem distribuição, suficiente para suprir o déficit, já temos região em déficit, né? Ou pelo menos o déficit para o momento, e repor o armazenamento de água no solo. Os prejuízos poderão ser ainda maiores na safra 14 e 15.